porque agora tem chamado de Brasília. É ao vivo também. O governo enfrenta dificuldades para nomear o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Bruno Pinheiro, de volta ao Jornal da Manhã. Bruno, como anda essa discussão? O ex-deputado federal Nery Geller, do PP de Mato Grosso, pode ser substituído por outro, então? Conta pra gente como andam as discussões de bastidores por aí. Justamente, Adriana, já chegando aos 90 dias de governo Lula, Lula enfrenta dificuldades em nomear o número 2 do Ministério da Agricultura, que seria o deputado Nery Geller, ex-deputado que não conseguiu se eleger. Ele fez uma campanha ao Senado, acabou enfrentando vários desafios no STF, um julgamento ficando inelegível e aí aguardando então, já que ele apresentou um recurso, aguardando o julgamento do recurso, que ainda não aconteceu esse julgamento no STF. Diante disso, gera uma incerteza então nessa nomeação, se o governo vai continuar com essa indicação. O número 2 do Ministério da Agricultura é uma sombra do ministro, realmente é muito importante nessas articulações, viajar aos estados e levantar as demandas do agronegócio. Então, com esse agendamento ainda incerto desse julgamento no STF, cheguei a conversar, Adriana, no final de semana com alguns auxiliares do governo Lula em relação a este nome, já que ele é investigado. Abuso de poder econômico, acabou se tornando alvo também da Operação Lava Jato quando era ministro de Dilma Rousseff, ministro da Agricultura. O que eu ouvi no final de semana sobre interlocutores aqui do Palácio do Planalto, que em um eventual relatório da ABIN, inclusive, que seria ali uma recomendação ou não, de fato, sobre a indicação de Nery Geller, de fato não haveria uma autonomia da Agência Brasileira de Inteligência de não indicar, mas de recomendar a não indicação de Nery Geller a essa função de número 2 do agronegócio. Então, nenhum relatório ainda em relação a isso, mas existe já uma recomendação de não continuar com essa indicação. No último final de semana, uma agenda em Rondonópolis, região sul do estado de Mato Grosso, o ex-deputado federal que aguarda essa indicação chegou a viajar no mesmo avião de Lula até essa agenda, o que incomodou alguns nomes ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele viajando sem ocupar nenhum tipo de cargo no governo. E aí, o atual senador Ciro Nogueira, que é o chefe do PP, na verdade, já começou a fazer algumas articulações. Nery Geller será substituído como chefe da legenda no estado de Mato Grosso. O nome que vai substituir Nery Geller é o ex-senador Cidinho Santos. Isso já está acertado, a expectativa de ser anunciado ainda nesta segunda-feira. Alguns nomes reforçam que a dificuldade do governo em indicar o nome de Nery Geller é justamente essa complicação no STF que ainda não foi resolvido, ou seja, aguardando então se esse julgamento vai acontecer ou não. Diante disso, alguns nomes reforçam o esvaziamento no Ministério do Agronegócio, da Agricultura. Chegam a chamar de Rainha da Inglaterra, que só recebeu o nome e nenhuma autonomia. Adriana. Bom, vamos seguir acompanhando essa notícia. Bruno Pinheiro, você já volta por aqui com a gente. Amanda Klein, impasse numa pasta muito importante, a da Agricultura. Já estamos em março, justamente o agronegócio, que era uma área de destaque do governo anterior, né? Como você avalia essa situação toda? Adriana, primeiro eu preciso pontuar que o Nery Geller, que a gente falou muito durante essa reportagem, foi um aliado de primeira hora do presidente Lula ainda na campanha, num setor em que Lula enfrentou e enfrenta ainda muitas dificuldades, que é o setor do agronegócio. Foi sempre um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Nery Geller não, apesar de ser um deputado federal, ter sido um deputado federal do PP, partido do Ciro Nogueira, por isso ele quer substituí-lo no diretório municipal de Mato Grosso, diretório estadual, e do
Mato Grosso, que é um estado tradicionalmente agrícola, Nery Geller, que é muito ligada ao agronegócio, decidiu apoiar Lula desde a primeira hora e foi tido na campanha do Lula como um dos grandes acertos da campanha, um dos grandes ativos de primeira hora. Você teve ali primeiro o anúncio da chapa Lula-Alckmin, depois você precisava fazer uma sinalização para diversos setores e para o setor do agronegócio, o primeiro grande ativo, ganho, capital, foi justamente o apoio do Nery Geller. Ele foi tido como um dos possíveis candidatos ao Ministério da Agricultura, acabou a nomeação ficando com Carlos Fávaro, que é do PSD, o atual ministro da Agricultura, e o Nery Geller enfrentando essa dificuldade, essa contenda e essa briga na Justiça. Agora, os ministérios de porteira fechada não têm acontecido no governo Lula, por isso a dificuldade não só na pasta da Agricultura, mas em muitas outras pastas para nomear secretários executivos, para nomear cargos de segundo e terceiro escalão. Por exemplo, a pasta de Minas e Energia, comandada por Alexandre Silveira, que também é do PSD, ainda não tem um secretário executivo. Aliás, porque ele tentou emplacar nesse cargo pessoas que vieram do governo anterior de Bolsonaro e que eram ajudantes auxiliares de primeira hora do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que também está envolvido no caso rumoroso, que certamente comentaremos durante essa edição do Jornal da Manhã, que é o caso das joias do governo da Arábia Saudita destinadas a Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro tentou fazer diversas tentativas para que entrassem no Brasil, 8 tentativas, mas continuaram retidas na Receita Federal por funcionários muito comprometidos com a legalidade, com a institucionalidade, com as leis. Mas, enfim, voltando ao caso da agricultura, não acontece só na pasta da agricultura. Como o PT não entrega, o governo Lula não entrega esses ministérios de porteira fechada, eles querem olhar com lupa também as indicações para secretários executivos e para outros, acontece que muitos ministérios ainda estão meio assim, sem esses cargos importantíssimos, cargos fundamentais, mas sem essas nomeações. É como se eles estivessem um pouco, em alguma medida, acéfalos. Dávila? O problema não é bem esse, o problema é justamente o loteamento de cargos que Lula tende a acomodar todos os partidos que estão nesse saco de gatos que apoiam o governo. E aí você tem disputas regionais, você tem disputas locais, você tem disputas políticas. De novo, a politização de uma área extremamente importante. O Ministério da Agricultura tem de ajudar essa nossa agricultura pujante. A gente estava comentando aqui há pouco que o PIB brasileiro está estagnado, não vai crescer, ou vai crescer 1 e pouquinho por cento, 2%. Mas não esquece que o PIB da agricultura cresceu 8%. O que faz a economia brasileira crescer é o agronegócio. E, evidentemente, um presidente que mostrou esse mau humor em relação ao agro, chamando o agro de fascista e etc., é óbvio que já criou uma tensão gigantesca. Agora, nós temos de focar na pauta importantíssima para o agro. Nós temos de focar na criação de armazenamentos para a nossa safra. Aliás, parte da fome do Brasil é justamente o desperdício de alimento da porta da fazenda ao supermercado. Isso é porque falta armazenamentos no Brasil. Nós precisamos investir na agricultura de precisão para poder economizar a água da irrigação. Nós temos de ter uma agenda modernizadora. E essa agenda por causa dessas discussões do loteamento político de cargos. Infelizmente, nós precisamos deixar que este loteamento não interfira nas questões técnicas. O Ministério da Agricultura tem um papel fundamental e a agricultura brasileira não pode ser refém de negociata política, que é o que vem acontecendo nos ministérios, infelizmente, para acomodar as forças políticas do governo no Congresso Nacional.